Graça e paz em nome de Jesus. Nós chegamos à nossa 10ª aula do curso Sua Nova Vida em Cristo. Sua Nova Vida em Cristo. E essa nossa 10ª aula nós vamos estar falando sobre o discípulo e o Espírito Santo de Deus. Como já foi dado e falado nas aulas anteriores, nós cremos em Deus Pai como Criador, que enviou seu Filho ao mundo, Jesus Cristo de Nazaré, que veio em carne e sangue, morreu e ao terceiro dia ressuscitou, vencendo a morte e nos deu vida e salvação. E 50 dias após a sua crucificação e morte, foi a festa do Pentecostes, onde o Espírito Santo de Deus foi derramado. O Espírito Santo de Deus é a terceira pessoa da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 30, nos diz: "E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção." Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, e se ele pode se entristecer, então ele é uma pessoa, ele é um ser pessoal que tanto se alegra como se entristece. Ser pessoal, o Espírito Santo é uma pessoa, não uma força ativa, não uma energia cósmica, não uma influência ou uma emanação, mas uma pessoa com características pessoais. O vocábulo que dá sentido ao seu nome no grego é pneuma. E pneuma vem da raiz da palavra hebraica ruach. Ruach como fôlego de vida e pneuma como o ar, pneuma como espírito que move. Ambos os termos, quando aplicados para dar significação divina e sem igual, denotam o infinito do Espírito de Deus. Por isso, quando nós estudamos a doutrina do Espírito Santo, chamamos ela de pneumatologia. O que é pneumatologia? Pneuma, espírito, logia, estudo de. Então, pneumatologia, estudo do Espírito Santo. O Espírito Santo ele veio ao mundo como um agente de comunicação divina, com a atuação marcante nas Escrituras e como substituto legal do Filho de Deus. Desde o Pentecostes até o arrebatamento da igreja, na consumação dos séculos, o Espírito Santo estará na terra e estará atuante na terra. João capítulo 16, versículo 7, João 16, 7, Jesus disse: "Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar." Então você vê aqui Jesus, o próprio Jesus, explicando acerca do Espírito Santo, falando acerca do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que convence o homem do seu estado pecaminoso e da condenação eterna. E como um ser divino, ele é um ser pessoal, porém ele é um ser eterno. E eterno, de eternidade a eternidade, de eternidade passada a eternidade futura. Hebreus capítulo 9, verso 13 e 14, Hebreus 9, 13 e 14 nos diz: "Porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das boas obras
para servirdes ao Deus vivo? Veja que o escritor de Hebreus está dizendo pelo Espírito eterno. Então, ele é eterno não conhecendo princípio e nem fim de existência. Ele é eterno de eternidade passada à eternidade futura. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é santo, ele é puro, ele é onipotente. Além das suas obras e manifestações, a Bíblia é repleta de seus nomes e símbolos, que vamos citar alguns deles nessa aula de hoje. A primeira menção do Espírito Santo a gente encontra logo no início de todas as coisas. Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2 nos diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Logo no versículo 2 da abertura da Bíblia já nos diz: o Espírito de Deus se movia. Então aqui nós encontramos a primeira referência do Espírito Santo de Deus, o qual participou ativamente da criação. O Espírito Santo é da mesma essência divina que o Pai e o Filho, possuindo os mesmos atributos: onipotentes, oniscientes, onipresente, mas os três são um. É um Deus trino, mas um Deus uno. Então, onipotência é o que ele pode fazer, todas as coisas que está de acordo com seus princípios e com a verdade da palavra de Deus. Onisciência, ele tem o mesmo conhecimento que o Pai e o Filho, de tudo. Seu saber é infinito em relação ao passado, ao presente, ao futuro. Ele é eterno, não tendo princípio de dias e nem fim de existência. Olha o que o salmista vai dizer em Salmo 139. Salmo 139. Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir aos céus, tu aí estás. Se fizer do Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuístes o meu interior, entreteceste-te no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos! Quão grande é a soma deles! Se os contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio, apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Aborreço-os com ódio completo, tenho-os por inimigo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Aqui nós vemos atributos do Pai, que também são manifestos no Filho, e também vemos atributos do Espírito. Onisciência.
Ele sabe todas as coisas, ele tem conhecimento de tudo, seu saber é infinito. Onipresença, ele conhece todos os atos e pensamentos das pessoas. Ele perscruta o seu entendimento, pois está presente em todos os lugares. Olha o que o profeta Jeremias diz no livro de Jeremias 23, verso 23 e 24. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor, porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Então temos que entender que o Espírito Santo é um ser pessoal. Ele possui características pessoais com personalidade própria. Intelecto, volição, vontade, sentimento. Romanos capítulo 8, verso 27, Paulo vai nos dizer, Romanos 8, 27, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. É ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. É ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 10 a 16. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 10 a 16. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós, ou fostes batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei a família de Estéfanes, além destes, não sei se batizei algum outro. Vemos aqui Paulo colocando aí, no livro capítulo 1, né? Coloquei capítulo 1, mas é capítulo 2. Capítulo 2, verso 10. Capítulo 2 de 1 Coríntios, capítulo 2, verso 10. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então observamos aí um ser pessoal, com intelecto, com volição, vontade, com sentimento, que se alegra, se entristece. Ele se entristece e ele tem ciúme, não um ciúme humano, mas um ciúme zelo de nós. Tiago capítulo 4, verso 5 diz: ou cuidais vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Então veja aquele zelo que ele tem por nós. Algumas atividades que atestam a sua personalidade. Primeira delas, ele revela. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, verso 21, nos diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então ele revela. A Bíblia
é a revelação de Deus à humanidade. Foi escrita por homens, mas inspirados pelo Espírito Santo, que não falaram de si mesmos, mas foram divinamente inspirados. Além de ele revelar, ele nos ensina. João capítulo 14, verso 26, João 14, verso 26, nos diz: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar. Jesus afirmou que o Consolador ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar de tudo quanto ele próprio havia dito. Romanos capítulo 8, verso 26, nos mostra que ele intercede. Romanos 8, 26, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos orar como convém, mas além de ele interceder por nós e a sua intercessão ser na linguagem direta do Pai, ele também intercede com gemidos inexprimíveis. Gemidos que palavras não podem expressar. Além disso, ele ordena, Atos capítulo 13, verso 2, Atos 13, 2, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. O Espírito Santo direcionou eles a separarem Barnabé e Saulo. A igreja de Antioquia da Síria foi a primeira igreja a enviar obreiros para o campo missionário. O Espírito Santo de Deus, ele testifica de Cristo. João capítulo 15, verso 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Testificará de mim. Primeira epístola de João, capítulo 5, versos 6 e 7. Primeira epístola de João, capítulo 5, versos 6 e 7. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. E esses três concordam em um. Veja só, três são os que testificam no céu: o Pai, o Criador, o Deus Pai, primeira pessoa da Trindade; a Palavra, o Verbo que se fez carne, o Filho, segunda pessoa da Trindade; e o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. E João ainda nos diz: e esses três são um. Então é um Deus trino, mas um Deus uno. A importância de entendermos que ele testifica de Cristo. Ele fala à igreja. Olha só, Apocalipse capítulo 2, versículo 7 nos diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Verso 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Verso 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Verso 29, ainda do capítulo 2. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então o Espírito Santo fala com a igreja. Capítulo 3, verso 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Verso 13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3, 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele fala de diversas maneiras
inclusive através dos ministros, dos pastores, dos líderes. O Espírito Santo convida à salvação. Apocalipse 22, 17. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. O Espírito Santo, ele nos liberta da escravidão do pecado. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 2 a 4, nos diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele nos liberta da escravidão do pecado. Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. 2 Tessalonicenses 2,13. 2 Tessalonicenses 2,13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter dado... Vamos ler de novo. 2 Tessalonicenses 2,13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade. Em santificação do Espírito e fé da verdade. Através dessas atividades, nós vemos aí atestando a sua personalidade. Ele revela, ele ensina, ele intercede, ele ordena, ele testifica de Cristo, ele fala à igreja, ele convida à salvação e ele nos liberta da escravidão do pecado. A Bíblia traz diversos nomes e símbolos do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa e não uma força ativa, como algumas seitas ou segmentos ensinam. Ele é um ser pessoal, é um ser divino, tendo os mesmos atributos de Deus Pai e os mesmos atributos de Deus Filho. E também lhe é dado vários nomes de acordo com as diversas funções. Nós vamos ver alguns, por exemplo, o Espírito de Deus. Isso significa que ele é um executivo da divindade. Lucas capítulo 11, verso 20, Evangelho segundo Lucas 11, verso 20 nos diz: mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Então você vê Jesus aí na autoridade do Espírito de Deus, né? Ele é também o Espírito de Cristo. Romanos capítulo 8, verso 9. Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Indicando que ele foi enviado por Cristo para o glorificar e habitar no salvo. Além disso, ele também é o Consolador. João capítulo 14, verso 16. João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Versículo 26, João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João capítulo 16, verso 7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo disse que ele tinha que subir aos céus para rogar ao Pai, para que o Pai enviasse o Espírito Santo que ficasse conosco até a consumação dos séculos. Jesus, sabendo que brevemente iria deixar essa terra fisicamente, então ele
ensinou. Eu vou, é necessário que eu vá, mas quando eu for, o Pai enviará o Espírito da verdade para preservar os seus servos das ciladas de Satanás. Ele também é o Espírito da graça, a graça, o favor imerecido concedido aos crentes, a fim de viverem em santidade e vencerem as fraquezas da própria carne. 2 Coríntios, capítulo 12, 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. E ele é o Espírito de vida. Romanos capítulo 8, verso 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. O poder do pecado e da morte não tem efeito sobre aqueles que receberam o Espírito de vida. Romanos 8:11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. O Antigo Testamento, a Antiga Aliança, o Espírito Santo era apenas de visitação. Ele visitava uma pessoa da parte de Deus, realizava um feito e subia ao Pai, porque o homem ainda estava no pecado. Mas quando Cristo veio e morreu pelos nossos pecados, ele limpou o nosso interior e agora o Espírito Santo é de habitação e não mais de visitação. Alguns símbolos do Espírito Santo. Os símbolos indicam a ação divina da terceira pessoa da Trindade. Através de vários ministérios que exerce em prol dos servos de Deus, nós vamos considerar apenas alguns símbolos principais, como por exemplo, ele é fogo consumidor. 1 Coríntios capítulo 3, verso 11, de 11 a 15, nos diz: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então observamos aqui, o símbolo do fogo fala da ação purificadora do Espírito Santo na vida do crente. A ação purificadora. Ao mesmo tempo que o fogo incinera a força do pecado dentre nós, consome tudo que é representado por madeira, feno e palha, ao mesmo tempo depura o ouro, a prata e as pedras preciosas. Se as obras que a pessoa fez foi madeira, feno e palha, se dissipa. Mas se foi ouro, prata e pedras preciosas, se depura, porque o fogo queima as impurezas. O fogo do Espírito assinala a presença de Deus na vida do crente ao iluminá-lo e ao aquecê-lo. Mas a Bíblia também traz uma figura do Espírito Santo como vento. No encontro que Jesus teve com Nicodemos, registrado em João capítulo 3, no verso 8 diz: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O Senhor referiu-se à ação do vento para ilustrar a operação do Espírito Santo na obra da regeneração do pecador. É ele quem convence a pessoa da necessidade de arrepender-se dos seus pecados. É ele quem convence a pessoa a receber pela fé, mediante a graça divina, a salvação consumada no sacrifício do Calvário pelo Filho de Deus. O vento simboliza a obra regeneradora do Espírito Santo, tal como o vento, cuja presença é sentida, mas ninguém vê. Sem, no entanto, se poder tocar, assim é o Espírito Santo.
percebe-se a sua real operação na vida do crente e da igreja, embora não possa vê-lo tal como ele é. Seus atos independentes da vontade humana, pois ele é Deus, ele é santo, ele é soberano. Um outro símbolo do Espírito Santo é a água. Até nesse encontro de Jesus com Nicodemos, Jesus afirmou que aquele que não nascer da água e do Espírito. Sabemos que o nascer da água é a criança, o feto que é gerado na bolsa d'água da mulher. Quando ela estoura, é um sinal do nascimento. Mas quando passamos pelo batismo nas águas, é uma ação do Espírito Santo. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Na verdade, a água simboliza a palavra de Deus, que concede vida aos que estão mortos em seus delitos e pecados. João capítulo 7, versículo 37, João capítulo 7, verso 37, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. O Senhor Jesus estava falando, referindo-se acerca do Espírito Santo. Ele identifica-se como a verdadeira fonte de água viva. Isto é, da salvação consumada por ele e conferida aos que o aceitarem pelo Espírito Santo de Deus. Ele afirmou que aquele que crer nele, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Olha o versículo 39. E isto disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. O Espírito Santo também é representado como símbolo do selo, né? Qualquer objeto que esteja selado o identifica como propriedade exclusiva de alguém. O selo é o penhor, o selo é a garantia de que o objeto não será confundido com qualquer outro, pois trata-se de uma marca na vida da pessoa, uma marca intransferível. O crente é uma propriedade do Senhor, o selo do Espírito Santo. No ato da conversão, confere a garantia de vida eterna ao novo membro da família de Deus. O Espírito Santo é o penhor da salvação. Paulo vai escrever sobre isso em Efésios capítulo 1, versos 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Deus vai então revelar que nós somos selados, e desta forma a Bíblia ensina que todo crente é selado com o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo? Quem recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida já tem o Espírito Santo. A pessoa pode não ter a plenitude. Ser cheio do Espírito e ter a plenitude é outra coisa. Mas todo aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne e sangue, morreu e ao terceiro dia ressuscitou, já está selado pelo Espírito Santo. Agora, o enchimento e a plenitude, vamos falar nas nossas próximas aulas. Outro símbolo do Espírito Santo é o azeite. O azeite é o mais conhecido dos símbolos atribuídos à terceira pessoa da Trindade. No Antigo Testamento, ele era usado para consagrar os sacerdotes, os reis de Israel. Ser ungido com azeite significava estar revestido da autoridade de Deus. No Antigo Testamento, como eu já falei, o Espírito Santo era só de visitação. Então tinha que derramar o azeite para determinada tarefa espiritual ou secular. A igreja primitiva, através dos presbíteros, ungiam os enfermos, que, através da oração da fé, eram curados. Hebreus capítulo 5, verso 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, orem sobre ele, ungindo-o com azeite, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente,
e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Após a oração da fé, então, a pessoa recebe a cura pela fé, não pelo óleo, mas o óleo é o simbolismo do Espírito Santo de Deus que ativa a fé. Ainda se faz isso em obediência à palavra de Deus e muitas pessoas têm esse resultado bem positivo. Um outro símbolo do Espírito Santo é a pomba. Essa ave que simboliza brandura, inocência, doçura, pureza, amabilidade, paz. Uma ave que você tem que se aproximar com cautela, porque qualquer ação brusca você espanta a pomba e a pomba vai embora. Por ocasião do batismo de Jesus no Rio Jordão, João Batista viu o Espírito Santo descer sobre ele em forma corpórea de pomba e pousar sobre o Filho de Deus, para indicar que aquele era o Messias, o desejado das nações, o que haveria de vir. Isso não significa que a terceira pessoa da Trindade tenha essa aparência de pomba, não. Como Espírito, ele não possui uma forma que possa defini-lo. Como Espírito, ele é uma pessoa, mas na verdade uma figura dele é a pomba. Assim também como pode ser a figura do fogo, do vento, da água, do selo, do azeite, uma pomba, que são figuras do Espírito Santo de Deus. Agora, como que é a obra do Espírito Santo? Por exemplo, no pecador. No pecador, o Espírito Santo regenera a natureza pecaminosa do homem, convencendo dos seus delitos e pecados, levando-o ao arrependimento, à confissão e ao abandono dos mesmos pela fé no sacrifício de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Deste modo, regenerado pelo Espírito, o pecador experimenta um novo nascimento e torna-se uma nova criatura. Olha o que Paulo vai dizer aos irmãos de Corinto na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Qual é a obra do Espírito Santo na vida do crente? No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, o Espírito Santo apenas fazia uma visitação. Visitava a pessoa, realizava um feito da parte de Deus e subia ao Pai. No Novo Testamento, na Nova Aliança, porque o sangue de Jesus nos limpa de todo pecado, agora o Espírito Santo é de habitação. Ele habita na vida daquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador para conduzir, para guiar a toda a verdade. Agora, Paulo vai nos dizer, não extingais o Espírito, não expulsa, não rejeite, não despreze o Espírito Santo de Deus. João capítulo 16, verso 13, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Voltando no capítulo 14, verso 16 e 17, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. Ensinar todas as coisas e lembrar o que Jesus ensinou. Nesse próprio capítulo 14, verso 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Conceder poder para testemunhar de Cristo. Então, quando Jesus é assunto aos céus, 40 dias ele apareceu em forma corpórea, com corpo glorificado após a sua crucificação. E passado 40 dias ele dá uma ordem aos seus discípulos. Agora, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos, sejais envoltos, cobertos do poder do Espírito Santo. Veja só, Atos 1:8.
mas recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Para a pessoa ser testemunha de Cristo, ela tem que estar cheia do Espírito Santo. Ele nos concede poder para testemunhar de Cristo, para interceder. Ele nos concede sabedoria para orar. Romanos capítulo 8, verso 26. Romanos 8, 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, a obra do Espírito Santo na vida do crente intercede por nós. Ele quer nos santificar. Essa é a principal tarefa do Espírito Santo na vida do cristão, porque sem santificação ninguém verá Deus. Hebreus capítulo 12, verso 14. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Esse processo é uma operação dinâmica, gradual e progressiva. Começa na conversão e vai se aperfeiçoando gradativamente até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1. 2 Coríntios, segunda carta de Paulo a Coríntios, capítulo 7, verso 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Filipenses capítulo 1, verso 6. Filipenses 1, 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. E dia de Jesus Cristo aqui ele está se referindo ao arrebatamento da igreja. Nós vamos sendo aperfeiçoados. Ninguém se converte e fica pronto instantaneamente. É um processo, é uma jornada que você tem que seguir. E a obra do Espírito Santo na igreja? Considere as seguintes áreas nas quais o Espírito Santo administra a igreja. Em primeiro lugar, na obra de missões. A começar pela igreja de Antioquia, que fazia contínua oração, e o Espírito disse: separai-me a Saulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Até os dias atuais é o Espírito Santo quem separa, quem ordena, quem reveste, quem dá poder para ser testemunha, para ser enviado ao campo missionário. Em segundo lugar, no ministério da pregação da palavra. Sem a unção do Espírito Santo, nenhum pregador, por melhor que seja o discurso, vai conseguir converter alguém. Por melhor que seja, nenhum pregador logrará êxito em sua pregação, pois sua mensagem é insípida. Então, na verdade, ela é vazia, ela é sem poder, se não tiver o Espírito Santo de Deus. Só há salvação de almas quando o Espírito Santo unge a mensagem e unge o pregador, como aconteceu com Pedro no dia de Pentecostes. Sobre a convicção de que havia um pecado por rejeitarem o Messias, o Salvador da humanidade, os judeus compungidos em seus corações arrependeram-se e foram salvos. Olha lá comigo, Atos capítulo 2, verso 37 a 41. Ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa.
De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Considera aí a atuação do Espírito Santo na igreja, na vida de oração. O Espírito Santo intercede pelos crentes na oração. Romanos capítulo 8, verso 26, mais uma vez, deixa eu ler aqui para você. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ao escrever Paulo aos Romanos, ele apresenta que o Espírito Santo intercede por nós. Ao escrever aos crentes de Éfeso, Paulo convida-os a orar em todo tempo, com toda oração e súplica. Efésios capítulo 6, verso 18. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Judas, verso 20, nos diz: Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. A sobrevivência da igreja só é possível sob a direção do Espírito Santo. Ele é o legítimo vigário, ele é o substituto real. Ele é o substituto do Filho de Deus aqui nessa terra e ninguém mais. No Antigo Testamento, a evidência era de Deus Pai. Mesmo existindo a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito, era o Pai, a Palavra e o Espírito, a eminência era do Deus Pai. Nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas e João, a eminência é do Deus Filho, mesmo existindo Deus Pai e Deus Espírito. Mas a partir do momento de Pentecostes, depois da ressurreição de Jesus, a eminência é do Espírito Santo de Deus. Jamais aceite ensinos contrários aos das Escrituras, pois o Espírito Santo é o seu verdadeiro guia e ensinador. Ele é o real intérprete da Bíblia, pois ele inspirou os seus escritores. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1. Segunda Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21 nos diz: O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhes deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. A importância de nós estarmos firmados em Deus. Eu li 1 Pedro 1, 20 e 21. Agora vamos para 2 Pedro 1, 20 e 21. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, não se deixe enganar com as astúcias de Satanás. Dependa do Espírito Santo. Busque um relacionamento pessoal com o Espírito Santo. Convide o Espírito Santo para te ensinar a orar, a jejuar, a buscar ao Senhor, a entender a verdade da palavra de Deus. Desenvolva uma intimidade, uma comunhão, um relacionamento pessoal com o Espírito Santo de Deus. Pai de amor e Deus bendito, te agradecemos, ó Pai, por ter nos enviado teu Santo Espírito. Ensina-nos a criarmos este relacionamento de intimidade, ensina-nos a conhecermos a verdade a cada dia e nunca nos desviarmos dela. Que a cada dia possamos estar firmados na rocha, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Guarda cada um, ó Pai, que confessou Jesus como Senhor e Salvador, e agora, Senhor, proporciona a cada um uma experiência gloriosa com teu Santo Espírito, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e fique firmado, que a paz e a unção do Senhor seja sobre ti. Até a próxima aula.